Sagitariano, seja muito bem-vindo, você que é de Sagitário ou você que tem ascendente em Sagitário. Vamos aqui para uma data importantíssima que é o eclipse solar, desculpa eu falar lunar, o eclipse solar que acontecerá agora dia 21 de setembro. Então ainda estamos numa temporada especial de eclipses aqui, tá? Em que os eclipses, eles vêm para chacoalhar, trazer aí pra gente uma mudança importante, mexe com a nossa percepção, tá? Então eu já convido você, se você gosta aqui do canal, então para você curtir aqui o canal, se inscrever. Eu sei que tem muita gente que assiste o vídeo e não está inscrito no canal. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe com aquela pessoa que você goste, que você fala, nossa, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu irmão, minha mãe, meu pai, quem seja, precisa assistir esse vídeo para poder refletir. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Então, nós vamos hoje nos aprofundarmos aqui juntos neste eclipse que está para acontecer, que é o eclipse solar. Se você ainda não assistiu o vídeo do eclipse lunar, ele já foi lá no dia 7 de setembro, só que eu acho legal, se você não assistiu ainda, assista. Tudo é uma continuidade, tá? Só que o eclipse lunar, ele fala muito deste momento, enquanto o eclipse lunar, ele fala de algo que ainda se constrói, algo que ainda vai se desdobrar por 90 dias. Então, a partir da data do dia 21 de setembro, 90 dias depois, a partir desta data, esse assunto que nós vamos trabalhar, ele ainda vai se desdobrando. Olha que coisa interessante. Eu falo que esse eclipse, ele se assemelha a uma massinha uma massinha de modelar, né? Para quem gosta de trabalhar com biscuit ou com massinha mesmo. Pensa lá na época que a gente estava na escola, aquela massinha que a gente tinha que esquentar a massinha para ela poder ficar quentinha, para a gente poder modelar. É mais ou menos isso. Esse eclipse ele ainda vai se desdobrando por 90 dias. Mas 20, 21 e 22, principalmente dia 21, vai acontecer alguma coisa. Então você tem que prestar atenção que eu vou te explicar a área em que esse eclipse vai ser mexido. E é um eclipse importante, porque é um eclipse que ocorre a 29 graus de Virgem, mexendo com você, porque você também é um signo mutável, assim como Virgem, fazendo um ângulo de 90 graus com você, te trazendo meio que um chacoalhão, tipo falando, Sagitário, você tem que se mexer com esse eclipse aí, tá? Então vamos lá. Sagitário, esse eclipse, ele está mexendo com a sua carreira profissional. Ele mexe com as suas metas e planos futuros. Quando acontece qualquer coisa nesta área da vida, é um período interessante para que você possa enxergar o futuro, ou pelo menos visualizar os seus movimentos para a construção de alguma meta que vai levar tempo, que vai exigir de você responsabilidade, comprometimento com a vida. Este setor, ele representa as hierarquias, então fala muito da sua relação com os seus chefes. E caso você tenha algum cargo importante, está mexendo com o seu cargo profissional, está mexendo com a sua reputação, está mexendo com a sua imagem pública. E este setor, ele também representa o papai ou a mamãe, ou o sogro ou a sogra. Por quê? Porque essas figuras são as primeiras figuras de autoridade que iremos nos relacionar, trocar e compartilhar. Para tanto, você vê que são bastante situações, então eu vou explicar como é que está esse céu, para que você possa fazer a projeção ideal para o teu momento, tá bom?
Porque se você é Sagitário, você tem um coleguinha ali que também é sagitariano, ou um primo, ou um colega de trabalho, todos estarão passando pela mesma situação, só que o que muda é o estado de consciência de cada um. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, para que a gente possa poder ter uma visão, porque o universo, ele conversa com a gente a todo momento. A todo momento, o universo nos traz dados, informações, recados. E não é só através de sonho, não, tá? É através da própria vivência. Só que o pior cego é aquele que não quer enxergar. E por que eu estou falando sobre isso? Porque para eu entrar aqui neste tema com você, eu vou ter que falar do trânsito de Netuno e Saturno que ocorre lá no fundo do céu, que está falando sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre as suas heranças familiares e tudo que você já vivenciou e experienciou com a sua mãe, com o teu pai, com a tua família, com os seus antepassados, tá? Porque isso é de extrema importância para que você possa dar um salto importante nas suas metas e na construção da sua carreira profissional. Sabe aquele ditado? Não podemos cuspir no prato, não cospe no prato que você comeu? É mais ou menos isso aqui, tá? Então, nós temos um céu que está pedindo uma certa reverência aos seus antepassados, um certo entendimento da sua história de vida, para que você saia de um estágio para outro estágio evolutivo da tua vida. Ou seja, nós temos aqui nada mais, nada menos que os 3 planetas geracionais mexendo neste eclipse. Só que o mais forte é o planeta Netuno. E o Netuno, ele fala do passado. Netuno, ele fala dos medos que são construídos pela culpa, pelo arrependimento, pelas mágoas, por expectativas que foram criadas. Então, ele nos convida a desenvolver uma visão mais expandida sobre o teu passado, para que você perdoe, para que você vire a página, para que você ressignifique coisas que talvez você se arrependeu ou que você se arrepende. Mesmo que você se arrependeu, ainda paira aquela dorzinha no coração. E aqui tá falando, Sagitário, busque entender a tua história de vida. Somente desta maneira você vai poder, de fato, dar um salto positivo na sua carreira profissional, no desenvolvimento das suas metas, na construção da sua identidade profissional, tá? Então, é sobre isso que fala o Netuno angular aqui, junto com Saturno, que fala de algumas cobranças. Cuidado com as limitações, né? E aí, lógico que hoje a gente vive numa sociedade X e cada momento da sociedade a gente vai ter um fluxo de experiências e nomenclaturas e coisas que a gente tem que passar na nossa vida, e cada um fala de alguma forma. Um fala, antes era o psicopata, hoje é o narcisista, depois sei lá, sempre tem as nomenclaturas, né? E aí, porque eu não quero viver de passado, eu não posso viver de passado. Realmente, ninguém tá aqui para viver de passado. O passado, ele vai te torturar, ele vai te puxar para baixo, mas é importante que a gente compreenda esse passado, o entendimento da sua história de vida. Não é que você precisa ficar ali adulando pessoas ou do lado e fazer, não, mas aqui você tem que ter o entendimento de algumas situações para que você possa dar o giro necessário da sua experiência de vida, tá bom? Por exemplo, né, eu vou falar de algo bem delicado aqui e que pode ser até um pouco polêmico, tá?
E eu não gosto muito de coisas polêmicas, né? Porque a gente quer evitar o confronto, mas não adianta, né? Fazer o quê? Faz parte, né? Uma coisa é eu estar falando no consultório, atendendo uma pessoa que eu vou me aprofundar, vou conversar e vou explicar para ela. E outra bem diferente eu estar aqui nas redes sociais e que aí gera polêmica, gera um monte de coisa boa e também coisa ruim. Mas assim, esse céu aqui não tem como eu não falar o que eu vou falar aqui para você. O primeiro, Sagitário, é o seguinte: é sobre pessoas mais velhas da sua família que de alguma forma ou já fizeram a passagem para o mundo espiritual e que talvez você tenha que mandar fazer oração para essas figuras, para essas pessoas, né? Você pode fazer oração aos antepassados, ou você pode orar em casa, mandar rezar uma missa, organizar as coisas. Às vezes tem que pegar em coisas, né? Pegar objeto, retirar os objetos da casa, limpar a casa, organizar as coisas. E para um outro grupo, pode ser que tenha pessoas que precisam, tá, figuras importantes que precisa fazer a passagem, né, para o mundo espiritual. Mas tem dificuldade, ou de alguma forma a pessoa está muito presa à matéria, apegada à matéria, e aqui a gente não vai julgar, mas a gente vai entender que uma pessoa com uma certa profundidade entende a finitude da vida, entende que uma hora nós vamos fazer a nossa passagem. E a partir do momento que pensamos e paramos para observar isso, nós permitimos que essa pessoa faça a passagem dela, né? Outro ponto de vista é que aqui, para um outro grupo, isso aqui pode envolver mágoas com a mãe, mágoas com o pai, ou atrelamentos familiares aqui que precisam ser melhor lidado, né? Esse eclipse ele te convida a falar, olha, vamos soltar esse passado, mas soltar com amor, com compreensão, com sabedoria, para que você foque nas suas metas, para que você cresça e se desenvolva. Aqui é muito importante dar esse salto para que você vá para o teu lugar de direito, no sentido assim de trabalhar com o que você gosta, de se desenvolver ao máximo, né? De você olhar para o futuro e falar, poxa, eu estou feliz com a vida que eu estou levando, com as responsabilidades que eu estou assumindo. Mas para isso é importante essa desconstrução do teu passado e das vivências e das experiências que você teve com a sua família, para que você possa dar esse salto no sentido de entendimento do futuro e de tudo aquilo que você pode construir. Livre-arbítrio é sorte. Aquilo que chamamos de sorte é livre-arbítrio, que te leva a tomar uma decisão melhor. Então, aí vai de cada um, tá bom? Então, esse eclipse, ele tá falando exatamente desse caminho, que é um caminho que é importante para que você consiga amadurecer, que aqui fala do amadurecimento, aqui fala do comprometimento com a vida, do quanto é importante você se responsabilizar pelas atitudes, de entender, poxa, eu tenho esse comportamento ele é do meu avô, então eu tenho que mudar, isso aqui é dos meus antepassados, mas eu sou grata ao meu avô, eu amo meu avô, mas eu preciso agora conduzir a minha vida por uma outra viés, sem julgar, não julgue, acolha a tua história. Não se revolte, compreenda a tua história, porque aí sim você vai ser capaz aqui, né, de mudar e de renovar o cenário que você está inserido.
tá bom? Então, isso pode envolver sogro e sogra, também pode. Isso, mas aqui a ideia da tua previsão é você olhar para frente, é você olhar para o futuro, é você assumir as rédeas da tua vida com amor, com entendimento daquilo que é possível e daquilo que é real, né? Então aqui é um convite à realidade, é um convite a colocar os pés no chão, é um convite a sair de um processo de expectativa que você pode ter criado em relação à sua casa, em relação ao passado, em relação a figuras que foram importantes. E você olhar com realidade o momento agora, o que eu posso fazer agora? O que é importante agora, neste momento, neste processo evolutivo, tá? E aí vai mexer com a carreira, e assim, Paloma, então, resumindo, então, carreira profissional, a carreira tá aberta? Tá aberta, mas tá aberta para aqueles que estão conseguindo dar esse salto, esse olhar diferente, esse entendimento de quem é você hoje diante de tudo aquilo que você passou. Aí, Sagitário, nós temos aqui uma questão interessante para falar, porque Marte está quadrado a Plutão e a Vênus está quadrado a Urano, mexendo aqui com o eixo de amizades, mexendo com filhos, tá? Dizendo aqui que provavelmente os seus filhos podem estar passando por grandes mudanças, que você pode também ter passado por situações em que amizades foram afastadas, cortadas, interrompidas, né? Mas que tudo isso, de alguma forma, é como se aqui fosse necessário olhar para esse tema, olhar para projetos, para grupos que você frequenta, ou para a relação com filhos, e envolve também aqui enteados. Todo esse dilema, ele também impacta suas decisões futuras, tá? É como se você tivesse aqui a oportunidade de entender essas relações para que você possa também conduzir a tua vida dentro de uma filosofia de vida que se alinhe com o seu momento atual. Então, a carreira profissional, as responsabilidades, as suas metas, elas estão sendo favorecidas nesse eclipse, tá? Só que não adianta eu falar, ai, tá favorecido, se eu não explicasse tudo que eu expliquei. Porque pode ser que para alguns nativos, se você tá preso ao passado, ou se você não permite que esse fluxo de mudança se manifeste, pode ser que você fique estagnado ainda. Porque o único planeta que gera estagnação é Netuno. E ele está presente aqui nesse eclipse, tá bom? Então é momento de olhar para frente, focar nas suas metas, colocar suas ideias, estudar, viajar, fazer coisas que você gosta, para você alavancar suas metas e priorizar aquilo que de fato é importante. Se comprometa com a sua vida, se responsabilize por aquilo que você almeja, tá bom? É isso que eu tenho para você, Sagitário. Que você tenha aí um eclipse maravilhoso. Curta o canal, deixa seu comentário e em breve estou aqui com mais previsões. Até mais!